Olá, turminha! Hoje, continuando a apostila Trilhas de Aprendizagens, questão 5. Vamos lá? Descubra os números. Bernardo adora brincar com seus amigos de descobrir o número oculto. Cada um recebe uma cartela e tem que pensar em dicas utilizando os termos maior que, menor que e entre. Relembrando a aula anterior, tá bom? Nós temos aqui o termo maior que, lembrando que é esse símbolo. Se eu colocar o número aqui para poder exemplificar, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 2, leio como 8 maior que 2. Aqui eu tenho o termo menor que, usando os mesmos números, 8 menor que 2. E quando eu trabalho com entre é que está no meio. Então, por exemplo, se eu tiver 4, 5 e 6, quem está entre 4 e 6 é o número 5. É quando eu uso o termo entre, que está no meio. Tá bom? Seguindo. Siga as instruções e descubra quais números ele estava mantendo oculto. Cada número encontrado deve ser pintado no quadro abaixo com cores diferentes escolhidas por você. Então, aqui eu tenho essa tabela em cima com as orientações. Aqui, com as orientações, tá bom? Duas colunas. Primeiro, nós iremos analisar a primeira coluna, depois a segunda coluna, colocando esses dados na tabela, tá bom? Que eu vou explicar melhor para vocês. Agora nós iremos fazer a análise aqui desse quadro numérico para encontrar os números escondidos. Primeiro nós iremos analisar a primeira coluna, depois analisaremos a segunda coluna. Leitura da primeira coluna. Maior que 70, coloco uma setinha. Menor que 200. Só que não tem número aqui, então a gente tem que ir para a linha de cima, porque quem é menor que 200? 190. Maior que 100, entre 110 e 170, então ele está depois de 110 e antes de 170, maior que 150. Maior que 150. Nossa, olha só o que nós encontramos. Um número aqui entre as setas, então esse é o nosso primeiro número escondido. Agora a segunda coluna. Menor que 290, a gente localiza o número 290, menor é o número que vem antes. Maior que 150, uma setinha aqui. Entre 190 e 270, entre 190. Cadê entre 190? Então, ele é depois de 190. Então, a gente coloca uma setinha aqui para indicar que depois de 190 é 200. Então, ele está depois de 190 e antes de 270. Então, eu coloco uma setinha aqui para os números que vêm antes. Menor que 250, então, olha, menor que 250 é 240, então coloco outra setinha em cima para melhor explicar. E entre 230 e 250, então, 230 tá aqui, está entre, então ele vem depois de 230 e antes de 250. Então, quem é o número que eu encontrei? 240, o nosso segundo número escondido. Agora, trocando moedas. No Brasil, há diversas moedas que compõem o nosso sistema monetário. Você vai pensar em algumas formas de compor o valor de cada moeda, ou cédula, trocando pelas moedas indicadas no quadro abaixo. Então, aqui tem o nosso primeiro quadro
Vamos analisar. Aqui eu tenho uma moeda de 50 centavos. Quantas moedas eu preciso ter, ó, nessa primeira coluna? Aqui eu analiso como coluna, certo? Então, quantas moedas de 50 centavos, ou desculpa, de R$1 eu preciso para obter o valor de 50 centavos? Como na aula anterior, você tem que pensar, se eu contar de 1 em 1, quantas moedas eu vou ter? E nós já fizemos e já descobrimos na aula passada que nós podemos ter 50 moedas, porque 50 vezes o número 1 é 50. Analisando agora a moeda de 5 centavos. Quantas moedas de 5 centavos? Eu posso ter 50 centavos. Você pode fazer continha de 5 em 5, tá? Então, você pode pensar, poxa, quantas moedas de 5 centavos? Estica os dedinhos aí, as das duas mãos. Coloca as duas mãos e vamos contar juntos. Vamos lá? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Nós abaixamos 10 dedinhos, então quantas moedas? 10 moedas, porque 10 vezes o número 5 é 50, tá bom? Vamos para a próxima situação. 10 centavos. Quantas moedas de 10 centavos eu posso ter 50 centavos? Então, estica uma mão, por favor. Vamos contar. A cada vez que a gente falar 10, a gente desce um dedinho, porque cada dedo vai valer 10. Vamos lá? 10, 20, 30, 40, 50. Então, nós temos 5, porque 5 vezes 10 é 50. Próxima situação, 25. Então, a gente vai contar de 25 em 25. Estica a mãozinha, vamos lá? Abaixa um dedo, 25. Abaixa o outro. Poxa, 25 mais 25 é 50. Então, já deu o valor que eu quero. Quantos dedos eu abaixei? 2, porque 2 vezes 25 é 50. Entenderam? Vamos para a próxima situação. Vamos lá. No quadro anterior, nós vimos a questão dos 5 centavos, que foram 10 moedas de 5 centavos para dar 50 centavos. Não foi isso? Então, só vamos relembrar uma coisa aqui. Eu tenho, para dar R$1, porque essa moeda minha que é de R$1, tá? Que R$1 é a mesma coisa de 100 centavos, então vamos pensar o seguinte, se eu tiver uma moeda de 50 com uma moeda de 50, vai ser igual a R$1, tá? Então, vamos pensar o seguinte, na tabela anterior, 10 moedas de 5 centavos já dava 50 centavos. Só que agora eu tenho o dobro, tá bom? Se 10 moedas de 5 dá 50, para outra moeda de 5 eu preciso mais 10 moedas. Então, quantas moedas eu preciso aqui? 20 moedas. Entenderam? Vamos para a situação dos 10 centavos. Estica os 10 dedinhos. Vamos contar de 10 em 10. Cada vez que eu falar 10, abaixa um dedinho, porque cada dedo vai valer 10. Vamos lá? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Quantos dedinhos você abaixou? 10, tá bom? E a mesma coisa você vai fazer para as outras moedas. Lembrando que, olha, uso uma linha quando eu for falar de cada moeda, tá bom? Tudo bem? Agora, vocês vão usar essa linha para falar da moeda de 25 e essa linha para falar da moeda de 50 centavos, tá bom? Próxima situação.